Então tá. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Física Geral. Né? Conseguimos aí ultrapassar os 50%. Já começamos a descer a rampa, né? Para finalizar o curso. Espero que vocês estejam todos bem, né? Para a gente poder dar sequência nas nossas aulas. Olha só, gente, nós ficamos, né, só para retomar a ideia, estabelecemos o formalismo newtoniano, que é o da força, né, a partir das equações da cinemática, introduzimos a força e fizemos várias aplicações aí do formalismo newtoniano. Agora, o próximo passo é exatamente nós sairmos do formalismo newtoniano e chegar aí nos princípios de conservação. Como são 3 princípios, né, a gente começa hoje a conservação da energia mecânica. Ou seja, como é que eu vou relacionar a ideia de força, que é a ideia principal do formalismo newtoniano, né, e chegar na energia mecânica. Né? Para início de conversa, ele vai usar como ponte para isso a ideia de trabalho mecânico, ou trabalho de uma força. E praticamente a gente vai fazer só essa parte inicial hoje. Falar da definição de trabalho, né? Falar do teorema trabalho e energia, onde se define aí a energia cinética, e depois, na próxima aula, que é a aula de quinta-feira, a gente vai chegar na outra energia, mas que a gente parte da ideia da... Então, a partir da ideia da conservação da energia mecânica, vem a outra energia, que é a chamada energia potencial. E aí sim, a gente vai poder aplicar os princípios de conservação, né? O princípio de conservação da energia mecânica, que é o que a gente vai ver. No finalzinho, né, a gente vai falar de algo que é está tudo na apostila de vocês, já está com vocês, né? No finalzinho, a gente vai falar uma forma de obter a força a partir da energia potencial. Tá? Isso aí é muito profundo, então eu preferi ficar ali na superficialidade um pouco, não aprofundei muito, tá bom? Pode ter certeza. Então vamos lá. Definição geral de trabalho. Deixa eu colocar aqui o laser. A definição geral de trabalho é o seguinte: a partícula está inicialmente no ponto A, tá bom? Deixa eu mudar aqui a cor, porque senão vai ser uma festa. Calma, não é isso que eu quero. Eu quero laser, mas eu quero laser azul, né? Deixa eu começar aqui do zero. Apontador laser. Não consigo mudar a cor, vai ser assim mesmo. Então vamos lá. Então nós temos aqui inicialmente a partícula no ponto A, numa posição RA. Essa partícula vai sofrer a ação de uma força, está bem aqui a força, que é função da posição, inicialmente posição, mas depois no final a gente vai ver que é distância. E vai deslocar a partícula até o ponto B. Então, quando uma força atua no corpo, deslocando-o de uma posição para outra, tá? Ou seja, a partícula vai ter um deslocamento. Deixa eu ver se eu me lembro do nome do aluno. João. João o quê? Aí o João. Se apresente aí, João. Cadê o João? Tá aí? Tá na aula?
Tá. Eu sei que o primeiro nome dele é João, acredito. Então lá, o João estava no dia da prova, no dia do teste 1, né? Eu disse para ele, olha, está lá no exercício. Então, se a força é perpendicular ao deslocamento, o ângulo é de 90 graus, né? O trabalho, eu já sei que o trabalho é um produto escalar, vai dar zero. Está aqui, ó. Observe aqui, ó, a força e o deslocamento aqui. João Tarcísio, tá legal. Foi com ele que eu falei, né? João Tarcísio. E aí, é nessa hora em que a força ela deixa de ter a dependência com a posição especificamente, porque eu estou falando de um deslocamento. É por isso que é força em função da distância e não força especificamente em função da posição. Tá? E a definição geral desse trabalho realizado pela força é o seguinte, olha só. Esse produto escalar que está aqui dentro, ele só é válido, né, quando o deslocamento é bem pequenininho. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Se fosse do ponto A para esse ponto aqui, notem que esse deslocamento seria bem pequenininho, né? Então, nesse deslocamento de A para esse ponto bem próximo, eu posso considerar a força constante. Então, o produto escalar da força por esse deslocamento infinitesimal, ele vai ser um trabalho muito pequenininho, que a gente chama de trabalho infinitesimal. Aí vai ter mais um trabalho aqui, vai ter mais um trabalho aqui, e assim por diante. Ou seja, ao longo dessa linha, por isso que o nome é integral de linha, tá? Eu vou tendo vários trabalhinhos aqui realizados, até chegar no ponto B. Então, como são infinitos trabalhos... Oi? Diga, Sindomar. O operador na Blaú. Não, não, não. É, porque eu tenho pesadelos com isso até hoje. Não, a gente nem vai falar do Nabla, graças a Deus. Tá bom? A gente nem vai falar do Nabla Mi, né, que tu estava falando. Aí tá. Então, quando eu somar esses trabalhinhos aqui, que são tudo os DW, somar, são infinitas parcelas, e isso vai dar a integral, que é o trabalho. Então, está aqui a integral representativa, né, da soma infinita dos infinitos trabalhos que foram executados até chegar no ponto B. Tá? Vamos colocar em miúdos isso daqui a pouco, tá bom? No sistema internacional, ficou até um i pequeno ali, tem que ajeitar depois. A unidade de trabalho e energia, eu estou logo adiantando para vocês aí, tá bom? Energia é o joule. Ou seja, quer dizer que o trabalho é equivalente à energia, né? Já que eles têm a mesma unidade, é o joule. No sistema CGS, é o erg. Está lá na apostila de vocês que um joule equivale a 10 à sétima erg. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou desmembrar esta força. Essa força, ela pode ser escrita em função das suas componentes. É um vetor, não é isso? E vou usar para isso um sistema de coordenadas retangulares. Então, eu vou ter o fx i mais fx, f de y, j, mais f de z, k, chapéu. Ok? E quando eu fizer o produto escalar, não te esquece, produto escalar, está bem aqui, ó. Desta força em coordenadas retangulares, bem como o infinitesimal de deslocamento, que é o dr, quem vai ser o dr? Está lá na apostila de vocês. O dr, infinitesimal, esse cara aqui, ó, esse deslocamento infinitesimal, ele vai ser aí, na verdade, né, dxi
mais DYJ mais DZK. Quando eu fizer o produto escalar, a gente já fez isso quando viu lá o produto escalar, vai ficar f de x dx mais f de y dy mais f de z dz. Como a integral da soma é a soma das integrais, a gente obtém isso daí, que é a integral de linha ou integral de caminho. Qual o significado que isso tem para a gente? O significado é o seguinte, que o trabalho é a soma algébrica. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração disso para vocês. O que é uma soma algébrica? É quando eu somo levando em conta o sinal. A soma vetorial é somar vetores. O sinal, menos lá em vetores, significa inversão de sentido. Já estou falando isso para vocês há algum tempo. Tá bom? Então, quando eu somo algebricamente os trabalhos, né, ao longo de cada uma das direções, x, y, z, eu vou obter, né, o trabalho total. É importante isso, tá bom? E a partir dessa ideia, por exemplo, aqui, ó, essa integral é o f de x dx. Nós já vimos lá atrás que a integral tem a ver com a área sob o gráfico, né? Então, se eu pegar exclusivamente, né, o trabalho ao longo do eixo x, aqui, ó, eu posso, já havia falado isso antes, lá atrás, né? Quando eu comecei a falar de integral para vocês, foi usando essa propriedade. Tá? Quando eu tenho a força em função da distância, por que distância? Porque aqui eu tenho um deslocamento, ó, do x inicial até o x final. Essa área sob o gráfico é igual ao trabalho. Tá? Então, por que que é? Vocês podem me perguntar, por que a área é exatamente a integral, né? Integral definida. Foi a ideia que a gente já construiu isso lá no passado. Ok? Trabalhos das forças elástica e peso. Força elástica, a gente já falou da força elástica lá no capítulo 3. Como exemplo, temos o trabalho da força elástica, figura abaixo. Então, olha só. O lance é o seguinte. Esse corpo está preso a uma mola, né? Está preso a uma mola. Quando eu largar esse corpo, ele vai sair aqui dessa posição X até chegar na posição 0. Então, é dito que a força que a mola aplica nele está realizando um trabalho. Tá bom? Não é o corpo aplicando na mola, mas se a mola aplicando no corpo. Está puxando o corpo, né, a mola. Então, ela está realizando um trabalho. Tá? Existe uma equação pronta para isso. Por quê? Porque a gente viu que a força elástica ela é linear, né, com a deformação. Isso está lá na apostila de vocês, a apostila 3. Então, se ela é linear, o gráfico vai ser uma reta a partir da origem. Então, se eu for calcular a área sob o gráfico, vai me dar a área do triângulo. E como é que eu calculo a área do triângulo? Fala para mim aí. Base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura dividido por 2. Muito bem, Sidomar. Então, de posse dessa equação, quem é a base? O x. A altura, kx. Então, vai ficar kx vezes x dá kx quadrado, não é isso? Não tem que dividir por 2? Então, dá kx quadrado sobre 2. Só para demonstrar que eu posso determinar o trabalho da força elástica a partir da área sob o gráfico. Foi a propriedade que a gente viu ainda agora.
Mas eu posso resolver esse problema por integral? Claro que pode. Que é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, f de x é menos kx e chapéu. Por quê? Porque quando o x aumenta, ele vai para um lado, né? Para o lado do i, o F é no sentido contrário, a força elástica é no sentido contrário. Então, por isso que tem que ter esse menos aí. Eu já expliquei lá naquela outra apostila. Pois muito bem. Quem é o DR? O DR vai ser só, como eu estou trabalhando ao longo de uma dimensão só, vai ser só o dxi. Agora, vamos lá. Olhe para cá. Se eu fizer o produto escalar desse vetor por esse outro vetor, a escalar I é 1. A gente já viu isso. Então, vai ficar menos kx dx. Aqui, ó, integral. Trabalho da força elástica vai ser quem? Vai ser a integral de f de x dx. Quando o corpo vai da posição x, vai daqui, ó, até o zero. Ok? Quando eu resolvo, está lá resolvida na apostila de vocês, essa integral, está aí o resultado. É idêntico àquele que o Sindomar me ajudou a determinar. Base vezes altura dividido por 2. Por que eu posso fazer isso? Porque é uma reta. Mas se fosse uma outra função, uma função de segundo grau, por exemplo, já não daria mais para fazer, tem que ser pela integral. Foi essa conclusão que a gente chegou, né, gente? Está lembrado disso? Até enquanto eu dava para calcular a área, eu ia pela área. Mas quando chegou aquela ideia lá da função do segundo grau, que não dava mais, o jeito foi falar para vocês de integral. Que é, aqui não precisava fazer por integral. Mas ela resolve, mesmo sendo linear, né? Vai dar a área do triângulo. Da mesma forma, no caso da força-peso, sendo peso considerado constante próximo da superfície terrestre, eu tenho aqui um esquema, olha. Um corpo de massa M que, sob a ação da força-peso, M vezes G, massa vezes a aceleração da gravidade, que é vertical e para baixo, nós já sabemos disso, né? Vai deslocar o corpo dessa altura até o chão, percorrendo uma altura H. Vamos resolver o trabalho da força-peso. Daria para resolver pelo gráfico? Dá. A força é constante, né? Então, se a força é constante, o gráfico da força em função da distância vai ser uma reta paralela ao eixo da distância. Então, se vai de um ponto a outro, o gráfico seria um retângulo. E como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Tá certo? Quem vai ser a altura? MG. Quem vai ser a base? O H. Posso inverter sem problema aí, tá? MG vezes H, MGH. Mas eu vou resolver por integral. Vamos lá. Quem é a força? Menos MGJ chapéu. Por quê? Porque como o Y está para cima, o J chapéu também está para cima. E o peso está para baixo, então vai ser negativo. Por isso que tem esse menos. MGJ chapéu. Quem vai ser o DR? O DR vai ser DYJ chapéu, porque o Y cresce para cima, o DY vai na direção do crescimento do Y. J chapéu para cima, né? Muito bem, jogando lá na integral, fazendo primeiro o produto escalar, né? J escalar J é 1, então vai sobrar quem? Menos MG dy.
O mg é constante, gente. É próximo à superfície terrestre. A massa é constante, a gente já sabe disso, né? Independente de estar próximo ou não. Mas o g, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo, também é constante. Então, a gente vai sair da integral. E vai ficar só a integral de dy. A integral de dy é y, né? Variando de y a zero. Esse menos aqui, como ele vai fazer de y a zero, vai ficar 0 menos y, substituindo os limites. Mas como tem um menos lá na frente, menos vezes menos dá mais. Então está aqui mgy. Ou simplesmente, como nós já havíamos estimado, né? mgh. Então, gente, são duas equações importantes que você precisa conhecer. O trabalho da força elástica e o trabalho da força-peso. Eu já estou fazendo essa lista, tá, gente? Já comecei a fazer essa lista de exercício aqui, ok? Mas isso já vai entrar já para a segunda avaliação. Diga, não entendi, fale de novo. Ali na força elástica ali, professor, se a gente quisesse achar X, também a gente conseguia. Na força elástica, eu não entendi ainda, Wellington. Se a gente quisesse achar o valor de X ali, a gente conseguia também. Depois de integrar. Mas olha só. Aqui é o seguinte. Quando a gente primeiro calcula a integral, não é isso? A gente primeiro resolve a integral e depois substitui. O que você quer dizer é o seguinte. Bora ver se foi isso aí. De posse dessa equação, dada a constante elástica da mola e a deformação que ela sofreu, eu posso calcular o trabalho. Vai dar tantos joules, é isso que quer dizer? Entendeu? Certo. É isso. Mas vai ter exercício assim mesmo, simples. E, professor, tenho uma Essa dúvida. parte. Fala, Sindomar. Eu estava ali acompanhando aqui pela apostila, né? Que o senhor tinha passado. Eu não estou achando esse trabalho da força elástica nesse capítulo 7. Achei até o primeiro gráfico que o senhor fez. Esse aqui eu não acho. Eu tenho energia potencial, energia cinética, mas não tem. Calma, Sindomar. Calma, Sindomar. Vamos nós. Deixa eu procurar aqui para você, tá bom? Rapaz, parece que é uma coisa, né? Até então eu não tinha numerado as apostilas, aí eu resolvi enumerar, né? Tá com a apostila aí, não tá, filho? Tô olhando aqui. Então vamos lá. O trabalho da força-peso está na página 4. Achou aí? 5, 4. Sim, senhor. Trabalho da força-peso. Vamos adiante. Vamos subindo. Vamos subindo, Sidomar. Lá no início da página 3. Tá? Tá, Sindomar? Sim, senhor. Exercício resolvido 7.1. Determine o trabalho realizado pela força elástica dada por F de x igual a menos kx e lei de Hooke. Ok. É porque eu não estou vendo o desenho. O desenho. Rapaz, ainda estou meio ruim da garganta ainda. Olha só. É o seguinte. O que foi que eu vou fazer igual como o meu supervisor de pós-doc fazia comigo, tá? Ele era assim mesmo, ele era muito engraçado. É engraçado, né? Que a gente fazia as coisas lá, aí ia mostrar o resultado para ele.
e disse, eu acho que vocês fizeram alguma coisa que não deveria aqui. Isso e eu, um outro cara que já estava lá, ó, um peruano. Ainda está lá ainda com ele. Vocês deveriam ter feito isso, isso, isso. Mas vocês não querem perguntar para o tio. Aí ele usava esse termo engraçado, né? Tio. Presta atenção aqui para o tio agora. Desculpe aí, tá, gente? Então, presta atenção para o tio. O que foi que eu falei já para vocês? Que a complementação, que a nossa aula é tudo, cada uma parte vai entrar no contexto como um todo, para somar o aprendizado. Então, às vezes eu coloco coisas no slide que não está lá, né? Como foi o caso da figura. Entendeu? Mas aí tu já vai somar, porque daqui eu vou mandar, quando eu aprontar esse slide, que não vai ser hoje ainda, que a gente vai ter mais uma aula, eu vou mandar para vocês. Aí tu já vai ter o slide, mais a apostila, mais o vídeo, mais o exercício, entendeu? É o somatório de tudo isso daí. Não, professor, Isso não é tem a problema. nossa... Tá legal? Tá, professor. É só que a questão toda é que eu sou da época analógica. Então, tudo que o senhor manda para cá, eu pego e mando imprimir no outro dia. Aí eu já tinha mandado imprimir essa leva, entendeu? Aí por isso que eu tava perdidão aqui. Não, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu também sou. Eu sou do meu pensamento. É porque, às vezes, a gente ter o impresso é melhor até de ler, né? No É melhor para computador ler, é eu posso riscar, eu posso fazer qualquer correção se tiver algum problema. Aqui exatamente. não posso. É melhor assim. Eu fiz um curso lá na Estácio, depois que eu fiz o meu pós-doc, foi engenharia biomédica, uma especialização, e eu imprimia as minhas apostilas. Aí o pessoal perguntava, mas seu Daniel, me chamavam de seu Daniel, né? Porque a turma era tudo, a maior parte era gente nova. Tinha eu e mais uns 3 lá já, da velha guarda. Aí, mas onde foi que o senhor tirou isso aqui? Eu digo, de lá, que está disponível lá para a gente pegar, da biblioteca, lá do material, das aulas online. Eles disseram assim, ah, sim. Eu digo, pois é. Aí eu imprimia e mostrava para eles lá, e ia acompanhando a aula do professor e tudo mais. Exato, é mais ou menos assim que tu estás fazendo. Mas isso não é de tão ruim, tá? Então vamos lá. Então, o trabalho, são essas duas equações que você tem que saber. Por quê? Porque em cima disso a gente vai trabalhar a conservação da energia mecânica. Porque aqui elas são trabalhos. Mas quando chegar lá na conservação, elas já vão aparecer com uma outra configuração, que é a configuração de energia potencial. Tá bom? Essas duas equações são importantes. Ah, e quando o deslocamento for para cima, a gente está trabalhando contra o peso, não é isso? Então, nesse caso, o trabalho do peso vai ser menos mgh. Tá bom? Então, chama de trabalho resistente. Eu coloquei lá para vocês na apostila. mgh, quando o trabalho da força peso. Olha, o resumo da ópera, né? Para baixo, todo santo ajuda, não tem aquele ditado? Então, quando o trabalho, você está descendo uma escada, na verdade, é mais tranquilo porque o peso é que está realizando o trabalho, para sair do nível e chegar no outro. Mas quando tu vai para cima, né, tu está realizando um trabalho contra o peso. Aí, nego, é barra, né? Entendeu? E nesse caso, o trabalho da força-peso é menos mgh. O trabalho do peso lá na apostila está aqui nessa parte, que lá eu resolvi por força constante. Trabalho de uma força constante. Olha só, gente. Está lá na apostila de vocês. Se a força é constante, ela pode sair da integral. Então vai ficar F escalar a integral de dr. Quem é a integral de dr?
é o ΔR. Tá bom? Resumo da ópera vai ser o ΔR. Eis a ideia de que a força é função da distância. Está aí. Como é um produto escalar, é aquela equação que a gente já conhecia desde quando a gente começou a falar de produto escalar, tá lembrado? Como exemplo de produto escalar, temos o trabalho realizado por uma força constante. Por quê? Porque se for constante, ela sai daquela integral, daquela primeira integral lá. Saindo da integral, a integral de DRR, e dá o produto escalar entre força e deslocamento. Muito bem. Vamos lá. Que é o que eu acabei de falar agora. Exemplo 1. Determine o trabalho mecânico realizado por uma força. Acho que esse exemplo tem lá na apostila, estou só reforçando aqui. A força é 10xi mais 6yj, ou seja, ela depende da distância aí, né? Já apareceu x, já apareceu y. E o trabalho tem a ver com deslocamento, ou seja, o trabalho vai ter a ver com ΔX e com ΔY. Atentem para esse detalhe aqui, porque você pode perguntar assim, já não era para ter dado esse exemplo, mas eu aproveitei baseado naquilo que eu falei para o Sindomar, da complementação, porque eu sei que vai ter exercício lá na lista de vocês que vai pedir a força média. A força média. Aí eu já aproveitei para dar uma extensão nesse exercício aqui, para que vocês saibam o que é a força média. Tá bom? Aí a força vai deslocar de um ponto, né? 2, 3 metros para o ponto 5, 1 metro. Bom, deixa eu colocar aqui novamente o... Agora eu vou colocar esse negócio. Um apontador laser. Não fica, né? Ele não muda de cor, apontador. Não sei por quê. Mas vamos lá. Você entende isso aqui como um ponto, certo? Vocês podem me responder aí no chat. Isso aí é um ponto, é ou não é? Sim, senhor. O que significa aí esse ponto? Se você tiver de me dizer assim, eu quero representar esse ponto num plano cartesiano. Abscissa x ordenada a 3. Exatamente. Não esquece da unidade, tá, queridinho? Metros, né, Sinomar? Sim, sim, sim. Tá certo. Então, isso quer dizer que o 2 é x, seria o x inicial, seria o x do ponto A, por exemplo, né? O 3 seria o y do ponto A. Bora para o ponto B. Só para fazer uma ideia, uma ligação com aquilo que já foi mostrado lá. Tá bom? Muito bem. Então, quer dizer que o x do ponto B é os 5 metros e o y do ponto B é 1 metro. Então, se você tivesse que avaliar esse deslocamento, estou falando só do deslocamento. O deslocamento ao longo do eixo X foi de quanto para quanto? Fala para mim aí. De 2 para 5 foi 3. Cadê a unidade, Sidomar, pelo amor de Deus? Metros. 3 metros. Tá certo. Então, o deslocamento ao longo do eixo X foi de 2 metros para 5 metros. Então, 5 menos 2, 3 metros. E o deslocamento ao longo do eixo Y foi de 2 metros para 1 metro. Que no caso, deu quanto aí, Sidomar? Menos 2. Menos 2 metros. Muito bem. Ou seja, quer dizer que esse deslocamento foi a favor do eixo X e no sentido contrário do eixo Y. Concorda? Sim, senhor. Também?
Muito bem. Então, grave isso. Vamos lá. Solução. Como a força não é constante, o trabalho é dado por forma geral, né? Tá aí o trabalho. Então, eu vou fazer o produto escalar, né? Para o f de x, 10xi mais 6y ao quadrado j, e dr dxi mais dyj. Por que não tem o CAI? Porque não tem deslocamento ao longo do eixo Z. Z. Muito bem. Então, eu vou fazer o produto escalar desses dois caras aqui. Eu vou obter duas integrais. Concorda comigo? Integral da soma é igual à soma das integrais. A primeira integral, 10x dx, onde o x varia de 2 a 5 metros, mais a segunda integral, 6y ao quadrado dy, onde o y varia de 3 a 1 metro. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Sim. Vamos, duas integrais definidas. Eu estou, tá aí, integral, né? Integral de 10x dx dá 5x quadrado, porque vai dar 10x quadrado sobre 2. Tá certo? 10 dividido por 2 dá 5, dá aquilo. Onde o x vai variar de 2 a 5 metros. Já essa segunda integral vai ser 6y ao cubo sobre 3. Ora, 6 dividido por 3 dá 2, variando de 3 a 1 metro. Integralzinho simples, né? Fácil de fazer, vocês já estão acostumados a fazer, etc. E vamos substituir os limites. Quando a gente faz, eu fiz na íntegra, na apostila. Sindomar pode me ajudar a dizer que está lá resolvido, né? Substituir os limites superior e inferior e deu 53 joules, já que eu estou trabalhando no sistema internacional. Visto que a força está no SI, tá? O deslocamento também, né? Foi isso que a gente bateu ainda agora. Tá. Presta atenção agora, que aqui vem um upgradezinho, tá? Observação. Isso não está na apostila, tá, Sindomar? Se fizéssemos por eixo, teríamos o trabalho ao longo do eixo X, 105 joules. E o trabalho ao longo do eixo Y, menos 52 joules. Esse trabalho é chamado de trabalho motor, porque deu positivo. E esse outro trabalho que deu negativo é chamado de trabalho resistente. Tá certo? Por quê? Porque o deslocamento foi no sentido contrário. Ok? Muito bem. Então, nós teremos aí. Tanto é que se nós fizermos, olha, somarmos, preste atenção para a palavrinha mágica. Se nós somarmos esses dois trabalhos algebricamente, vê esse capítulo aí agora, por isso que eu falei ainda agora. Se nós somarmos algebricamente, 105 mais menos 52, né? Aí eu vou fazer o joguinho de sinal, mais vezes menos dá menos, e vai dar os 53 joules. Alguma dúvida até aí, gente? Nenhuma. Né? Ou seja, trabalho é dado pela soma algébrica, ou seja, aquela que a gente leva em conta o sinal. Ok? Perfeito. A partir dos quais poderia determinar a intensidade da força média fazendo. O que é eu aplicar a ideia da força média? Eu aplicar exatamente a ideia da força constante. Ok? Então, olha só. Então, o que eu vou fazer para achar o valor da força média ao longo do eixo X? Essa barra aqui, olha, não vão confundir, tá? Isso aí é uma barra, não é uma seta.
Quer dizer o quê? O valor médio. Tá? A força média ao longo do eixo X é 105 dividido por 3. Alguém pode me dizer por quê por 3? 3 eixos? Não. Trabalho ao longo... Desculpa, a força média ao longo do eixo X... Porque o deslocamento foi 3. Muito bem, exatamente, 3 metros. Porque o deslocamento foi ao longo do eixo X foi de 3 metros. Então, Deixa eu como se colocar fosse aqui uma para média de carregar. 5 a cada metro. Certo. Então, deixa eu só ligar aqui que está desligado. Finalmente eu achei esse exercício. Oi? Finalmente eu achei esse exercício, tá? O 7.2. Mas ele não está falando da força média. Eu estou Não, não tá. só... Tô anotando a observação. Isso, né? Livre de papel. É a complementação, exatamente. Então, quer dizer que, olha só a interpretação, tá? Quer dizer que se a força ao longo do eixo X fosse constante, para ela realizar o mesmo trabalho, a intensidade dela teria que ser 35 newtons. E esta é a interpretação física da força média. Eu vou falar de novo. Porque aqui a força não é constante. Ao longo do eixo X, ela depende do X. Então não é constante. Eu digo aqui, ó, como o trabalho, como a força não é constante, o trabalho é dado pela integral. Tem jeito. Tá? Ou pela área, se eu puder calcular a área. Tá bom? Então, eu pego o trabalho ao longo do eixo X, consegui desmembrar, 105 joules, divido por 3, encontro a força média ao longo do eixo X. Repetindo agora. Se a força ao longo do eixo X fosse constante, ela deveria ser de 35 newtons para realizar o mesmo trabalho. Tá certo? Idem para a força média ao longo do eixo Y. Ok? Então, eu vou pegar o trabalho ao longo do eixo Y, menos 52 joules, e dividir por menos 2. Por quê, gente? Deslocamento foi negativo 2. Foi menos 2, exatamente. Deu 26 newtons. O que significa fisicamente isso? Que se a força ao longo do eixo X fosse constante, o valor dela seria de 26 newtons para realizar o mesmo trabalho. Por sinal, um trabalho resistente, né? O que é que caracteriza um trabalho resistente? Quando o ângulo entre a força e o deslocamento é maior que 90 graus. Por exemplo, o trabalho da força de atrito, no sentido de um atrito passivo, né? O atrito passivo é aquele que é aplicado no sentido contrário do movimento. Aí tu vai perguntar, mas existe atrito ativo? Graças a Deus que existe. Porque se não fosse o atrito ativo, nós não conseguiríamos andar. Tá? Por quê? Pela terceira lei de Newton, para a gente poder andar, a gente aplica uma força no chão para trás. Tá certo? Aplica uma força no chão para trás. E o chão reage nos nossos pés com uma força para frente. Essa força, que força é? Força de atrito, mas um atrito ativo, porque vai realizar um trabalho motor. No caso, né? Vamos imaginar aí, uma bicicleta. Imagine que você esteja pedalando na bicicleta.
A força de atrito no pneu da frente vai ser para trás, sentido contrário do movimento. Atrito passivo. Tá? Já no pneu de trás da bicicleta, a força de atrito vai ser para frente. Por quê? Como você pedala, você transmite uma força a partir do pedal, vai transmitir uma força, né, a partir de quem? Da roda traseira, no chão para trás. E o chão vai fazer com que a força seja aplicada na roda traseira para frente. Então, numa bicicleta, o atrito na roda dianteira é passivo. E na roda traseira, se você estiver pedalando, vai ser ativo. Se você para de pedalar, rapidamente o atrito se inverte na roda traseira. Ele passa a ser um atrito passivo também. É igual o carro, né? O carro, geralmente os automóveis, né? A motocicleta é a mesma coisa, né? O carro, geralmente, que a gente chama de tração, que não tem nada a ver com a força de tração, tá bom? A tração é na roda dianteira. Então, o atrito que é aplicado pelo chão quando o carro está acelerando é para frente. É ele que faz o carro andar. O motor transmite uma força através dos pneus dianteiro para trás no chão e o chão reage nos pneus para frente. Tá certo? Eis aí a ideia do atrito ativo. Tá bom? Então, mais uma vez, eu aproveito para falar para vocês que o atrito que nós tínhamos falado até agora, aquele atrito de oposição ao deslocamento, que é o atrito cinético, né? Oposição ao movimento, é chamado de atrito passivo. E ele vai sempre realizar um trabalho resistente, tá bom? Um trabalho negativo. Ok? Muito bem. Já visto isso, vamos fazer a conexão. Na verdade, quem fez isso foi o Newton já, né? Ou seja, vamos sair da ideia de força para chegar na ideia de energia, né? Por isso que eu digo que o trabalho de uma força, ou trabalho mecânico, também como é conhecido, ele é uma ponte metodológica usada pelo Newton para poder chegar na energia, tá certo? Energia cinética. E depois vai chegar também na energia potencial. E a soma da energia cinética com a energia potencial é a energia mecânica. Tá? Então, eis aí essa é a ideia. Olha só, eu vou pegar a segunda lei de Newton, até aqui a segunda lei de Newton. Ó. Força resultante é m dv dt. Estão lembrados que a derivada da velocidade no tempo, quem é, gente? A derivada da velocidade no tempo? Aceleração. Aceleração. Então, é a mesma coisa que está aí, né? Mas por que eu estou puxando em função da velocidade? Porque eu quero partir para encontrar a energia cinética. Energia cinética ou energia de movimento depende de quem? Da velocidade. Se a velocidade for zero, não tem energia cinética. Que é uma demonstração bem prática da energia cinética. A gente vai chegar lá, eu vou falar para vocês lá. Só me lembre para eu uma demonstração bem prática para você sentir assim o quanto isso é verdadeiro e como as pessoas erram fazendo alguns comentários a respeito de corpos que caem, tá? Então vamos lá. Multipliquei. Fiz um produto escalar, já que são vetores, só pode ser um produto, né? Ah, eu poderia multiplicar um escalar de um lado, mas não ia alterar nada. Tem que ser um produto escalar. Porque eu estou multiplicando um outro vetor. E o trabalho é uma grandeza escalar, o trabalho não é grandeza vetorial. Porque o resultado de um produto escalar é exatamente um escalar, né?
Então, multipliquei aqui, ó, dos dois lados por dr. Produto escalar. Vou modificar só aqui, ó. Aqui eu vou ter, olha, dr, dt. O que é dr e dt? Não é a velocidade? Então, eu tenho m dv escalar v, né? Que vai ficar mv dv. Tudo do lado direito aí. Por que isso? Porque quando eu multiplicar, olha só, isso está na apostila, o Sinomar pode até confirmar. Esse dr dt, por definição, é a velocidade. Eu vou multiplicar por dv. Produto escalar não é comutativo, já sabem também disso, né? Então, esse produto escalar aqui vai ser VDV, porque o ângulo entre a velocidade e o dv, que é o aumento da velocidade, é 0 grau. Então, o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Então, foi isso que eu usei. Então, de posse dessa equação, eu estou pronto para integrar dos dois lados. Integrando o primeiro membro, eu vou deixar ficar aí por quê? Isso daí é o trabalho da força resultante. Por definição, já que aqui é a força resultante. Gente, não esqueçam desse detalhe. Esse teorema, ele é válido apenas para a força resultante. Se a força resultante for zero, não vai haver o que a gente chama de variação de energia cinética. Então, tá. Agora, bora integrar esse outro lado aqui, está lá na apostila. A integral de mvdv. O m sai da integral, constante. Integral de vdv é v quadrado dividido por 2. Aí eu vou substituir os limites, né? Por quê? Porque quando ele passou pelo ponto A, ele tinha uma velocidade VA. Quando passou pelo ponto B, ele já tinha uma outra velocidade VB. Então, eu substituí aqui, ó. Eu faço lá na apostila, na íntegra, tá, gente? Essa é a integral. Ora, eu obtive aqui, no segundo membro, esses termos, que diz o seguinte. Eu já havia pedido para vocês, lembrei agora, num exercício, para vocês demonstrarem isso, mas a partir do Torricelli. Eu já havia pedido para vocês fazerem isso a partir da equação de Torricelli. Tá bom? Mas essa demonstração aqui, gente, é uma demonstração bem mais geral do que o Torricelli, tá? Porque o Torricelli é aceleração constante. O cara pode dizer, mas quando a aceleração não for constante, vai valer? Vai. Tá aqui, ó. Sem nenhum problema. Mas vai ser em função da velocidade do deslocamento, né? O trabalho de um lado é assim. O trabalho de um lado, porque o Torricelli quem é? Não é v quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade delta S. Inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta x, ou delta s, como queiram. Então, se eu passar aquela velocidade inicial para o primeiro membro, ela carrega o sinal menos. Então, vai ficar v quadrado menos v0 quadrado. Certo? Multiplica tudo por m a equação. Então, vai ficar m v ao quadrado menos mv0 quadrado. Não esqueça que eu multipliquei também o segundo membro. Era 2A delta S ou delta X. Já entrou o M, né? MA delta X. O 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai dividir lá o mv quadrado e vai dividir também o mv0 quadrado. Estou fazendo tudo isso de cabeça. Quando eu olhar para o segundo membro, o que foi que sobrou? Sobrou m vezes a vezes delta x. Ora, quem é o m vezes a?
não é a força resultante? É ou não é? Sim, senhor. E o ΔX não é o deslocamento? Sim, senhor. Força vezes o deslocamento não é o trabalho? Sim, De senhor. quem? Da força resultante. Então eu posso provar a partir de lá. Mas essa prova aqui, matematicamente falando, ela é mais robusta, porque ela generaliza, é a prova geral do trabalho de energia. Ok? Vai cair nessa mesma equação. Então, esse termo aqui é chamado de energia cinética. Então, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Por quê? Porque a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, dessa forma, a partir da ideia do trabalho, foi relacionado a energia com a força. Aqui, ó. Energia cinética com força. Energia cinética com força. É conhecida como o teorema do trabalho de energia ou teorema da energia cinética. A nível de ensino médio, a gente conhece mais como o teorema da energia cinética, que afirma que o trabalho da força resultante, era até para eu ter grifado isso aqui, grifa aí, trabalho da força resultante é dado pela variação da energia cinética do corpo. Este teorema relaciona a força com uma modalidade de energia mecânica, que no caso é a energia cinética. Exemplo 2. Se a massa do corpo do exemplo 1 tem massa, tá repetido, tem que ajeitar isso aqui. Se a massa é 2 kg e o corpo estava inicialmente em repouso, né, no instante de aplicação da força, considerada a resultante, tudo esse detalhe tem que ser dito, né? Determine a velocidade do corpo ao final daquele deslocamento. Vamos ver. Basta aplicar o teorema acima descrito, ou seja, trabalho da resultante, que é essa integral aqui, trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Como esse VA aqui é zero, porque ele estava inicialmente parado, né? No instante em que a força foi aplicada, isso aqui vai zerar tudo. Então, o trabalho que a gente já havia calculado lá no exemplo 1, 53 joules, é igual a 2, que é a massa, VB quadrado dividido por 2. Esse 2 pode simplificar com esse 2, basta apenas extrair a raiz quadrada de 53, que vai dar aproximadamente 7,3 metros por segundo. Então, vejam, eu calculei a velocidade, eu determinei, desculpa, a velocidade do corpo, não mais pelas equações da cinemática. Eu apliquei o teorema do trabalho-energia, ou teorema da energia cinética. Tá? Então, quando a gente for trabalhar as aplicações lá da conservação de energia, tá? Eu vou ter essa ideia aí, que a gente acabou de construir nesse exemplo. Tá bom? Então, a gente vai ter lugar onde a velocidade é nula, é uma informação prévia que nós vamos ter, e assim sucessivamente. Isso aqui eu deixei de marcar aqui, né? Mas ele vai se juntar a todos aí. Potência de uma força ou potência mecânica, né? Tem até uma brincadeira que eu falo com os meninos, né? Então, você tem aqui, né, uma caneta, vai aplicar uma força nela, que vai deslocar esta caneta rapidamente para certa altura. Tá? Ou seja, num intervalo determinado de tempo. Agora, se eu aplicar uma outra força, mas que vai deslocar o corpo no intervalo até aquela altura, mas no intervalo de tempo maior, eu pergunto, qual é a força mais potente? É a que levanta mais rápido ou a que levanta devagar?
Até uma brincadeira que eu faço com os alunos. Qual é a força mais potente? Fala. É a que levanta mais rápido ou a que levanta devagar? Teoricamente que levanta mais rápido, porque a aceleração é maior. Né? A ideia, aí a gente não pode mais fazer essa análise porque a velocidade pode ser constante, tá bom? Aí o Antônio Edson já entendeu aí, né? Ou seja, o mais potente levanta mais rápido. O menos potente levanta devagar. E tem aqueles que nem levantam porque não tem potência mais para isso. Não é verdade? Eu estou falando da caneta, gente. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Tá bom? Beleza? Ou seja, a potência é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Com tudo isso que a gente queria falar, que é um assunto muito utilizado lá na grandeza diretamente e inversamente proporcional. Desde que o trabalho seja o mesmo. Tá bom? Desde que o trabalho seja o mesmo para as duas. Muito bem. Agora, e a instantânea? A gente já sabe que se tem um valor médio, para obter o instantâneo, basta passar o limite com ΔT tendendo para zero. E quando eu faço isso, dá a derivada. E a derivada vai ser dw dt. Ora, lá da definição de trabalho, antes de eu integrar, o que eu tinha era isso, gente. Um trabalhinho, né? Um trabalho que eu chamo de trabalho infinitesimal, que é F escalado R. Então, F escalado R dt. Ok? Muito bem. Mas quem é dr dt? Fala para mim. V ao quadrado Quem é sobre 2. dr dt? Fala para mim. MV ao quadrado sobre 2, nesse caso? Não. Quem é a derivada da posição no tempo? Velocidade. Velocidade, tio. É a velocidade. Então, né, a potência instantânea, ela é o produto escalar. Isso é um erro que o pessoal comete lá no ensino médio. A gente calcula a potência instantânea multiplicando o valor da força pelo valor da velocidade. Neca, neca. Desde que elas tenham, né, formem um ângulo de 0 grau, aí sim dá cosseno de 0 dá 1. Mas, no geral, ela é o produto escalar da força pela velocidade. Tá certo? No sistema internacional, fala para mim, qual é a unidade de potência? Watt. O watt. Pelo amor de Deus, não vão falar watt. Muita gente, inclusive na televisão, como fala, olha quantos gigawatts, né? Não existe watt, existe watt. O nome do cara era James Watt, cara. Foi o cara. O Watt, ele foi que conseguiu colocar uma válvula na máquina a vapor. Ele era meio que um engenheiro, né? Parece o Joule. Ele conseguiu colocar uma válvula na máquina a vapor para que a máquina completasse o ciclo. Né? Por isso que tem as válvulas lá no motor, né? Válvula de admissão e válvula de descarga. Não tem essas válvulas lá? Quem sabe, quem entende alguma coisa de mecânica de auto aí, sabe disso. Então foi o cara que fez isso. Porque até então a máquina não fazia nada. Ela só vai ser utilizada valendo quando o Watt faz isso. Adapta uma válvula. Aí a máquina começa realmente a fazer deslocamentos. Né? Então, demos graças a Deus ao Watt, né? Aí o cara ainda quer fazer graça. Ah, me deu uma lâmpada aí de 100 watts. Né? Poxa, cara, o cara deve, né, mexer lá na sepultura dele, né? Tão invocado, né? Que o cara chama o nome dele errado, né? Ok? É o Watt, né? 1000 watts
Watt alguma coisa, né? 1 kW. 1 kW equivale a 1000 watts, né? Então, o quilo, só para fazer uma referência aí, né? O quilo nada mais é do que 1000, tá, gente? Então, é errado você chegar lá na taberna e dizer assim, ó, me dá 1 quilo de açúcar, né? Fisicamente é errado. Mas se você chegar lá e dizer assim, me dá 1 quilograma de açúcar, o taberneiro vai ficar te olhando lá. Que as pessoas não estão acostumadas mais, né? Já entende que quilo é a unidade de massa, mas quilo não é unidade de massa. Que a unidade de massa é o grama. O grama, né? Falamos isso ontem. E não a grama. Então, quilograma equivale a 1000 gramas. Que foi, Sidomar? Fala para mim aí. Nada, não sou nada. Desculpa, áudio aberto. Tá. Então, vamos finalizar um exemplo que está aí, né? Um exemplo 3. Sobre um corpo de massa 2 kg, inicialmente em repouso, atua única força. Então, ela é a resultante, tá bom? Olha todas as dicas aí. Atua única força que varia com o tempo de acordo com a função. Então, está aqui a força. Certo? Determine a potência da referida força no instante 3 segundos. Então, gente, se essa força é a força resultante, eu posso aplicar a segunda lei de Newton, dividindo toda aquela força ali pela massa, que vale 2 kg. Então, 4T e chapéu dividido por 2 dá 2T e chapéu. 6 dividido por 2 dá 3, mais 12T quadrado dividido por 2 dá 6. Não é assim? Então, eu tenho aceleração ainda. Mas o que entra na equação da potência instantânea, por que é uma potência instantânea? Porque é no instante 3 segundos. Então, é uma potência instantânea. É a velocidade e não a aceleração. Então, de posse da aceleração, eu posso integrar com o tempo variando de 0 a t e obter quem? A velocidade. Sendo, não esquecendo disso, olha, a velocidade inicial é 0. Por isso que não tem um termo aqui de velocidade inicial. Integrando 2t e dt. Vou ter que integrar. Dá 2t quadrado sobre 2 ou simplesmente t quadrado. E chapéu, mais integrando 3dt. Integral de 3dt é 3t. Tá aqui. Mais a integral de 6t quadrado dt. Integral de 6t quadrado dt vai dar quem? 6t ao cubo sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. A gente faz direto por quê? Porque o instante, o limite inferior é 0. Então já estou substituindo direto já aí. Agora sim eu tenho a velocidade. O que é que eu vou fazer agora? Achar o valor numérico da força para 3 segundos. Achar o valor numérico da velocidade para 3 segundos. Tá? Está aí a força e está aí a velocidade. Para 3 segundos. Bora ver se é verdade. T ao quadrado aqui é 9, não é isso? Está aqui 9i. Beleza. O T aqui é 3, dá 9. 3 ao quadrado, 27. 54 com mais 9, 63. J. Bora ver a força agora. 3 vezes 4, 12. T ao quadrado
dá 9, 9 vezes 12, dá 108, 108 com mais 6, 114. Então está aqui. Agora sim, eu tenho a força, né, e a velocidade, no SI, obviamente, no instante 3 segundos. Então, quando eu faço o produto escalar desses dois vetores, eu obtenho a potência. Tá? Vai ficar 12, só lembrando, 12 vezes 9 mais 114 vezes 63. Vai dar um número bem grande. 7.290 watts. 7.290 watts. Dividindo por 1.000, fica 7,29 kW, né? Porque bem aqui está o 1.000, ó. Esse cara aqui, o K, que está apontado aí, é 1.000. Se eu multiplicar esse 1.000 por 7,29, vai dar 7.290 watts. Ok, galera?